Eu vou falar sobre um assunto que eu não tenho hábito de falar. Eu vou falar sobre a maternidade já numa idade mais avançada. As pessoas estão engravidando cada vez mais tardiamente, né? O universo feminino também mudou muito, né, gente? A partir dos anos 60, as mulheres entraram no mercado de trabalho e com a disputa profissional para ocupar posições e cargos nas empresas, a gente está deixando nós, mulheres, cada vez mais o projeto da gravidez, né? Até a década de 80, o número de mulheres que engravidavam acima de 45 anos era de 2.000, no máximo, por ano. Nos anos 80, esse número já tinha aumentado para 8.000 casos por ano e em 2016, o número quintuplicou para cerca de 43.000 nascimentos, não são nem gestações, 43.000 bebês nascem por ano, filhos de mulheres acima de 45 anos. Olha só como aumentou, como esse índice mudou radicalmente, né? Grávidas acima dos 45 anos têm mais riscos, são riscos significativos durante a gestação, tá, gente? Tem mais risco de ter diabetes, mais risco de ter uma pressão arterial mais alta, mais riscos de fazerem cesariana, e a gente se esquece, cesariana é uma coisa muito comum no Brasil, né? Nem todos os países dão a preferência para cesariana, que no Brasil dão, mas é uma cirurgia, né, gente? Como qualquer cirurgia, alguma coisa pode dar errado. E a chance de uma mulher engravidar aos 25 anos, normalmente, é de 25%. Acima dos 40, a chance de uma mulher engravidar normalmente é só de 8%. As pessoas têm muita curiosidade sobre como foi a minha gestação. Eu dei à luz a Isabel aos 47, eu engravidei aos 46 e dei à luz aos 47. Eu queria muito engravidar, me casei com um homem que não tinha filhos e ele sempre deixou claro o desejo de ter filhos, e eu acho que se você entra numa relação com um parceiro ou com uma parceira que não tem filhos e ela já deixa claro a intenção de ter filhos, o mínimo que eu podia fazer era tentar, né? Eu podia até não conseguir ter mais filhos, mas eu acho que tentar, eu tinha que tentar. E eu sempre quis ter mais filhos, assim, não 20 anos depois, mas eu sempre quis. Então, quando eu casei com o Marcelo, isso passou a fazer parte do nosso plano. Nós tentamos engravidar, eu engravidei logo no início e perdi, o que também é bastante comum, né? Em qualquer idade, as gestações até o 3º mês muitas vezes não vão adiante, né? Então, eu sofri um aborto espontâneo. E aí eu já falei, olha, eu não tô em idade para ficar tentando, para ficar arriscando. Eu preciso partir logo para uma coisa mais definitiva, porque eu não tenho tempo para ficar tentando um ano e ver se acontece, né, gente? Não tenho mesmo, né? A gente tem que ser pragmáticos. E eu ainda trabalho. Eu falei, vamos fazer a inseminação, porque detalhe, eu gostaria de ter tido gêmeos. Eu falei, porque filha única, essa experiência do filho único eu já tive, então eu quero ter gêmeos. Vamos fazer inseminação artificial. E eu fiz todo o processo. Primeiro tomei os hormônios. Gente, é uma quantidade de hormônio que se toma para fazer a inseminação in vitro muito louca. Entre PET, entre comprimidos, entre tudo. Sei lá, são 500, 700 ml de hormônio que você toma diariamente. É uma loucura. E eu tomei durante 6 meses, fiz uma estimulação ovariana para que eu produzisse mais óvulos. Graças a Deus consegui produzir uma quantidade de óvulos boa, saudáveis, não tão boa assim, a despeito de fisiologicamente os médicos me dizerem que eu era uma mulher ainda muito jovem, corpo de uma menina de 29, 30 anos, mas eu não consegui produzir tantos óvulos saudáveis assim. Depois de 6 meses em que eu coletei e fertilizei esses óvulos, né, nós estudamos, eles analisaram lá, fizeram os testes todos, nós tínhamos 14 óvulos bons. É engraçado, né? Desses 14 óvulos, 11 eram meninos e só 3 eram meninas. A gente hoje em dia já tem como saber se aqueles óvulos que estão fertilizados são de meninos ou de meninas. E aí então eu parei, fiquei 2 meses, fiz uma dieta, muita água, tentei me desintoxicar ao máximo e retomei o tratamento para aí então fazer as transferências dos óvulos. E eu já tive muita sorte, porque já na segunda tentativa de transferência nós já engravidamos, né? Então na primeira tentativa foram 2 menininhos e uma menininha, e a tentativa não deu certo. Na segunda tentativa, mais uma vez, 2 menininhos e uma menininha, e os médicos me explicaram que para alguém na minha idade, as chances de que eu engravidasse dos 3 óvulos era muito pequena, portanto que eu não precisaria me preocupar, mas como se eu manifestei o desejo de ter gêmeos, mas então o limite que a lei hoje em dia no Brasil permite é a transferência de 3 óvulos. Ou seja, na segunda tentativa veio Isabel. E vocês sabem que os espermatozoides, né, masculinos dos meninos são mais rápidos que os
óvulos das meninas, né? Mas nessa loucura toda, os óvulos já fertilizados, a Isabel passou no fundo na frente de todo mundo, né? Como era mesmo o destino que fosse a Isabel que viesse a ser nossa filha, porque deixou todos os meninos na rabeira e ela que ficou aqui para contar essa história. Se Deus quiser, daqui a 20 anos ela vai ter muita história para contar. Eu só não pude ter parto normal porque a Isabel, ela tem que encaixar, né, na vagina. Ela encaixou meio tortinha, não encaixou retinha. Então nós optamos por um parto de cesariana, mas eu tinha condições para fazer um parto normal e eu gostaria de ter, inclusive, feito um parto normal. E, gente, eu odiei cesariana. Só prefere fazer cesariana quem não teve oportunidade de fazer um parto normal. O parto normal é maravilhoso, todo o seu corpo ele é despertado, ele é acordado para o fato de que depois de tantos meses de gestação, aquilo que está no seu ventre vai virar um mundo. Gente, você fica ótima, deu a luz, já tá ótima, não tem dor, não tem nem nada. Eu fiz cesariana, eu saí da sala de parto, minha barriga ainda estava grávida de 9 meses, nem parecia que eu tinha dado a luz. Foi muito chocante a diferença. E eu posso dizer porque eu tive um parto normal, que foi a Valentina, e um parto de cesariana, que foi a Isabel. Mas, enfim, nasceu, veio linda, veio saudável, que é isso que importa. Ela veio linda, forte, tá aí, só me dá alegrias. Então foi tudo muito tranquilo, foi tudo muito suave, foi tudo muito natural. Eu saí para jantar fora com o pai da Isabel e os pais dele, que vieram de Campinas para o Rio de Janeiro para acompanhar, né, o meu parto. Nós fomos jantar, nós tomamos um copo de vinho, eu só tomei um copo de vinho, mas já é alguma coisa, né? E terminamos o jantar umas 11, 11h30, fui para casa dormir às 6 da manhã, já estava na maternidade. Então foi muito tranquilo, foi tudo muito tranquilo. A Isabel é uma criança que mamou. A Isabel, gente, para parar de mamar, tive que dizer assim, Isabel, vamos parar de mamar, porque eu acho que ela gostava tanto de mamar e foi tão prazeroso isso. Eu acho que até hoje a Isabel estaria mamando se pudesse, sabe? Criança de 5 anos mamar, acho que a Isabel ia estar mamando. Agora vamos às desvantagens, que elas existem, né? Eu engordei horrores, eu engordei loucamente, gente. Vocês vão ver, se vocês não se lembram, eu vou mostrar aqui fotos pra vocês de quando eu estava grávida. Eu engordei acho que 22 quilos, eu engordei muito. Eu não tive nenhuma complicação, eu tive hipotireoidismo gestacional. Em 2 meses eu engordei 8 quilos. No primeiro trimestre da minha gravidez eu já tinha engordado 9 quilos, o que muita gente engorda durante toda a gravidez, né? Pra vocês terem uma ideia. Na Valentina eu engordei 14, 15 quilos na gravidez toda e recuperei super rápido, né? Eu engravidei aos 25, dei à luz nos 25 mesmo, mas eu dei à luz em dezembro de 94 e já em janeiro eu já fiz 26 anos. Então eu fiquei super mal, fiquei passada, mas não tinha o que fazer. Também não consegui fazer dieta durante a gestação e ainda, além de tudo, os hormônios todos que eu tomei para engravidar, e eu segui tomando esses hormônios, né, até o 3º mês. Então eu, quando engravidei, eu cheguei a ter uma certa depressão, eu diria, sabe? Que algumas mulheres às vezes engravidam e tem, porque é muita mudança no hormônio, no corpo da gente. Mas a minha depressão se manifestou de uma maneira agressiva. As pessoas perguntavam pra mim assim: oi, Carolina, você tá bem? Eu dizia: eu tô, por quê? Tipo, quase matava a pessoa. Ai, que vergonha dizer isso, gente, mas era tipo muito, eu tava paciência zero, tava super agressiva. Ligava pro médico, falava: ai, doutor Paulo Neves, meu médico, eu não tô dando conta, eu não me reconheço, eu tô outra pessoa, eu tô super agressiva, eu tô louca, eu tô brigando com uma lâmpada, entendeu? Ele: não, Carolina, no dia que você parar de tomar hormônio vai melhorar. E realmente ele tinha razão. Eu parei de tomar hormônio hoje, foi uma mágica, amanhã eu já tava ótima, saí dessa onda aí chata de tudo, eu chorava, tudo, eu brigava com todo mundo. Já 9 quilos mais gorda, segui o resto da minha gestação dentro do limite da normalidade, engordei 22 quilos, não tive pressa para emagrecer, porque quando ela nasceu eu fui muito tranquila, eu não fiquei mais cansada do que a média, eu não tive essa depressão pós-parto que algumas mulheres têm, nós sabemos, eu não tive, eu já estava muito disposta, cansada, claro, né, gente, porque todo mundo sabe a barra que é, amamenta a cada 3 horas, muda a sua vida completamente. Vocês pensem, eu tinha 47 anos, já tinha uma filha grande de 20 anos e mudou bastante a minha vida. Mas assim, eu tava bem animada, não fiquei mais cansada do que eu me lembro. Eu estive quando eu tinha 25, 26 anos e nasceu a Valentina. Mas mudou completamente a minha vida. Em relação aos hormônios,
dias, eu acho que eu só fui conseguir emagrecer 3 anos depois. Eu realmente demorei muito para voltar ao corpo que eu tinha antes. Eu tive um acúmulo de pele na minha barriga, pelo fato de ter engordado, pelo fato da minha barriga ter ficado tão grande. E também porque o meu colágeno já não é o mesmo, o meu metabolismo já não é o mesmo. Só com o tempo que isso foi melhorando. E mesmo assim, não é a mesma coisa, mas tudo bem, né? Eu também não tenho mais 20 anos, então tudo bem mesmo. Eu quero só mostrar para vocês a minha experiência, dizer que nem tudo foi flores, né? Houve momentos com muitos espinhos e que foi bastante revelador sobre mim mesma até. Foi um momento de perseverança. Há dias em que eu estava extremamente cansada e que eu sentia que eu podia fazer mais, porque a maternidade eu acho que é a nossa relação com a nossa melhor versão de nós mesmos, né? Nós queremos ser o melhor do que nós somos para os nossos filhos, né? A gente quer que o nosso filho receba o que há de melhor. O nosso melhor a gente quer que vá para eles. E nem sempre a gente consegue. Às vezes não consegue por razões óbvias, às vezes a gente práticas que vão além até do nosso controle, e às vezes a gente não consegue porque a gente está cansado, porque alguma coisa nos impede espacialmente de realizar aquilo da maneira como a gente gostaria. Eu só comecei a entender um pouco assim a minha vida sem a Isabel, ela está com 5 anos agora. Por exemplo, eu não consigo mais ler a quantidade de livros que eu lia antes dela nascer. Também junta com trabalho, junta com uma série de coisas. Eu me separei, eu mudei de cidade, eu mudei de trabalho. Mudou, eu não me cobro disso, eu entendo, né? Hoje em dia pra mim é muito mais fácil ligar o iPad e ver uma série. Eu até confundo assistir um seriado com me distrair, porque é mais fácil. Acabou, fechou, às vezes eu não lembro, eu retomo o capítulo. E ler te exige mais, né? Concentração. E não dá. Pouco tempo que eu tenho em casa, eu quero estar com a Isabel, eu quero brincar com a Isabel. Às vezes eu tô cansada, eu não consigo nem brincar, mas só de ficar ali do lado, tá com ela, a gente faz muitas atividades juntas, o que ajuda bastante. Mas é evidente que eu não tenho mais a mesma energia que eu tinha quando eu tinha 25 anos. Embora quando a Isabel nasceu, eu tive uma reação fisiológica e emocional e física de alguém, sabe? Como diziam os médicos, fisiologicamente bem mais nova, com disposição, eu não fiquei cansada, eu acordava para aumentar, eu toquei tudo direitinho. Mas assim, o acúmulo de tarefas ao longo dos anos, né? Porque eu quando dei a luz também parei tudo para só dar a luz. A retomada da vida normal quando eu tinha 26 anos foi mais fácil do que a retomada da vida normal agora, aos 47. Tudo foi muito mais sacrificado. Foi mais difícil recuperar o peso, foi mais difícil me reconectar com o trabalho, por um lado. Por outro, eu tinha muito menos culpa, né? Que na primeira gravidez a gente sempre tem culpa, a gente acha que tá fazendo errado, que podia fazer diferente, que podia fazer melhor. Hoje em dia eu sei, muitas vezes a gente sabe que pode fazer melhor, mas a gente faz como a gente consegue e às vezes como nós conseguimos é de fato o melhor que nós podemos fazer, portanto tá tudo bem. Essa relação, esse amadurecimento em relação à culpa é uma coisa que toda mãe ou toda mulher que planeja ser mãe tem que amadurecer. A nossa relação com a culpa, a nossa relação com a nossa imperfeição, a nossa relação com a nossa finitude também, né? Porque a gente um dia vai acabar e a gente tem que preparar essas crianças para que elas sigam sem nós, né? Claro que você dá conta, claro. E eu vou dizer mais, hein? A melhor coisa que eu fiz foi ter uma filha agora, no segundo tempo do jogo, nos 45 do segundo tempo, porque a Isabel é uma luz na minha vida, ela é uma alegria, ela é uma luz na vida de nós todos aqui na casa. Criança super feliz, ela tem humor. A Isabel é baguncenta, é traquina, ela é travessa, ela é muito inteligente, ela é um charme, ela beija minha mão quando nós deitamos juntas, ela beija e fala, mamãe, eu te amo tanto. Ai, gente, o que teria sido de mim se eu não tivesse tido a Isabel nessa pandemia, diante de tantas mudanças que aconteceram na minha vida? E a Isabel me deu um norte, assim, sabe? A Isabel me dava um norte. Ela e a Valentina, os filhos são isso nas nossas vidas, eles são a nossa direção, eles são o nosso destino, eles são a nossa força motora. E de fato me ajudou e me inspirou muito, assim, dizer, puxa, eu ainda tenho tanto a fazer. Pensa, minha filha só tem 5 anos. Eu tô com gás hoje para trabalhar finalmente, depois que eu consigo organizar o corpo, os hormônios e tudo. E 5 anos depois, e também ela já não é mais um putitchuca, um bebezico. Eu tô com uma energia hoje para trabalhar que eu nunca tive antes. Gente, eu me sinto recomeçando uma nova fase da minha vida. Eu me sinto me reposicionando no mercado de uma maneira
maneira completamente diferente. Eu estou vivendo o começo de uma nova era para mim, como artista, como pessoa pública, como empresária, com todos os projetos que eu tenho para lançar. E eu definitivamente estabeleço uma relação direta com a minha maternidade tardia, porque me deu um gás, me deu uma força, me deu um up. Eu acho que tudo que foi mais difícil fisicamente, me recondicionar, recuperar o meu físico, essa questão toda da pele que eu tô falando, realmente mudou, mas o que é isso, né? Diante da maravilha de ter uma pessoinha que cresce e que amadurece e que, se Deus quiser, vai se tornar um ser humano lindo. Eu super indico e apoio as mulheres maduras que decidirem e optarem pelo caminho de exercitar e ser mãe. Eu não acho que as mulheres precisam, de modo algum, de experimentar a maternidade para se sentirem mulheres completas. Eu tenho muitas amigas que optaram por não ter filhos e que são ótimas, muito felizes e muito bem resolvidas. Tá? Eu não sou dessas, mulher, você não tem filho, não é completa, não. Mulher é completa de qualquer jeito, com filho ou sem filho. Mas eu sou daquelas que acham que a maternidade, para mim, foi fundamental. A maternidade me fez uma pessoa melhor. Eu amo as minhas filhas loucamente. E a despeito de toda a dificuldade que houve no fato de ter tido uma gestação aos 46 e ter dado à luz aos 47, foi a melhor coisa que eu fiz. Só tenho uma alegria, só tenho coisa boa a dizer. Realmente, o fato de ter engordado muito é mais difícil. Verão, Rio de Janeiro, muito calor, os pés ficavam inchados, eu ficava mais cansada. Demorar para recuperar o peso foi chato, porque você fica mais pesado, fica mais difícil você se mexer, você tá amamentando, você tá dormindo menos. As coisas foram mais difíceis, mas elas não foram impossíveis e nem foram dificílimas. Eu só, pelo fato de ter vivido uma experiência tantos anos antes, pude estabelecer um paralelo comparativo entre uma experiência e outra. E também tem uma outra coisa que eu acho interessante a gente observar, o olhar da sociedade para esse tema também tem que mudar. É muito comum, por exemplo, você ver uma mulher mais velha com um bebezinho e as pessoas já de cara associarem que aquela pessoa é a avó daquela criança, né? E não é. Aquela pessoa é a mãe. A gente tem que inserir essa realidade. Tem mulheres que não puderam ter filhos mais cedo e que decidiram ter filhos depois dos 45 ou mesmo aos 50, e isso acontece. Não é tão comum, mas acontece. O olhar da sociedade para a maternidade tardia, o que eles chamam de maternidade de risco, também tem que mudar. Também tem que ser visto com uma maneira mais natural, né? Às vezes é uma escolha, às vezes é uma circunstância de vida que se apresentou daquela forma, mas seja lá como for, tem que ser encarado como uma coisa mais natural e a sociedade toda tem que absorver isso de uma maneira mais suave, eu acho. E tá aqui. Esse é o meu depoimento. Eu super, como disse agora há pouco, apoio quem quiser se aventurar aí nessa seara da maternidade tardia. E podem me perguntar aí o que vocês quiserem. Se vocês tiverem mais alguma pergunta objetiva, de repente em relação aos hormônios, né? Eu vejo muitas mulheres curiosas. Como é que faz para fazer um tratamento de inseminação in vitro? É muito importante, primeiro, que você tenha um médico que você confie, que seja um cara sério, né? Porque a gente mexe com uma coisa tão delicada, tão relacionada aos nossos afetos, que é maternidade, né? Eu já vi amigas que se meteram com pessoas que não eram sérias, profissionais que não eram sérios. Isso gerou uma frustração que não foi bacana. Gerou uma frustração que fez pessoas que eu amo muito sofrerem e elas não precisariam ter passado por aquilo. Então procure um bom médico, se informe. E se eu de alguma maneira puder ajudar aqui com mais alguma informação, pode perguntar. E se você tiver uma amiga que queira saber, compartilha o vídeo, deixa aqui o teu like, deixa o teu comentário também que eu vou falar com você. Pode ter certeza que eu vou responder todo mundo. Tá, gente? Um beijo, muito obrigada e até semana que vem.